Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus, estamos mais uma vez na casa do Senhor. Damos graças a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Só pela oportunidade de estarmos na sua casa, num dia de luta, de trabalho, de labuta, num tempo quente, mas pela graça de Deus, nós aqui nos encontramos. Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Josué. Vamos lá, no Antigo Testamento, livro de Josué. Josué, capítulo 3. Josué capítulo 3, somente o versículo de número 5. É o quinto livro, de Gênesis. É o sexto livro, na verdade. Josué 3, versículo de número 5. Somente esse versículo. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso que estás no céu, graças nós te damos pelo teu grande amor, pela sua grande misericórdia que tem para as nossas vidas, pela obra que o Senhor fez na cruz, derramando o sangue do seu Filho Jesus Cristo, para nos remir de toda a nossa iniquidade. Ó Deus, em nós não há nada que possa te agradar, em nós não há nada que possa te louvar, mas se a graça de Jesus Cristo estiver em nós, e o poder do Espírito Santo estiver em nossas vidas, nós podemos elevar nossos pensamentos, nosso coração, todo o nosso ser a Ti, em verdadeiro louvor e adoração, para agradar ao Senhor. Sabemos que o Senhor está sentado no trono de glória, rodeado de anjos, santos anjos, e nós estamos aqui na terra, como a igreja, como a parte do corpo de Cristo. Estamos aqui para adorar o seu santo nome. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender as verdades, a entender o que o Senhor quer para com as nossas vidas, para que em tudo nós possamos te agradar, para que em tudo nós possamos te adorar, em espírito e em verdade. Ajuda-nos, abençoa-nos, abençoa a sua igreja que está aqui presente, e tenha misericórdia de nós. Nós te rogamos, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos, santificai-vos, Deus fará maravilhas. Esse verso que nós lemos, irmãos, nós vamos encontrar algumas verdades que podem nos abençoar no processo pela busca de santidade. São somente este versículo, um versículo pequeno, aonde nós vemos aqui grandes lições de santificação, de como buscar santidade para as nossas vidas, simplesmente por um versículo registrado nas Escrituras. O povo de Israel estava próximo a conquistar, irmãos, a terra prometida. Estava bem próximo, porque Josué agora era o capitão, Moisés havia morrido. Deus passa então a autoridade para Josué, e Josué agora passa a cuidar do povo, a guiar o povo, depois de ter passado dos grandes deserto, agora estava chegando à terra prometida. Estava próximo de conseguir e de alcançar a terra prometida.
Mas antes de conquistar a terra prometida, o povo precisava se preparar, irmãos, para tomar posse dela. Observe que desde a saída do Egito, que eles atravessaram todo o deserto, os grandes milagres que Deus tinha feito pelo deserto, abrindo o mar vermelho, as cordonizas que Deus preparou para o povo de Israel no deserto, para que eles não passassem fome. A Bíblia diz que as roupas deles não ficaram rotas, os sapatos deles não se desgastaram. Deus fez um grande milagre por 40 anos que o povo de Israel atravessou após sair do Egito. E grandes provas eles passaram, a ponto de eles precisarem, Deus matar algum povo deles, algum grupo desse povo de Israel no deserto. E para purificar o povo, para santificar o povo. Deus então estava com esse povo. Deus não os abandonaria. Então, quando Moisés morre, ele não tem condições de ver a terra prometida. Deus então fala: olha, Josué vai ser agora o sucessor. Josué agora tem a incumbência de levar o povo à terra prometida. E ele está próximo agora de alcançar a terra que foi designada, que foi outorgada por Deus, que foi prometida desde Abraão. Vejam bem, irmãos, como que Deus cumpre com a sua palavra. E agora estava ali Josué próximo a receber aquela bênção, mas ainda não estava completo. O povo precisava se santificar, se preparar para adentrar aquela terra, porque tinha um obstáculo: precisava atravessar o Jordão, precisava estar do outro lado do Jordão, aonde estava toda a terra que Deus havia lhe prometido. Mas a primeira condição, irmãos, para adentrar aquela terra era buscar a santidade, buscar a pureza. E vemos aqui grandes lições, grande lição que nós vamos aplicar para as nossas vidas, porque nesse processo de busca pela santidade, nós precisamos, a nossa participação, o nosso esforço por buscar essa santidade é bíblica, porque Deus recomenda isso, para que nós possamos também atravessar o nosso Jordão. Então, irmãos, a decisão de crescer e de buscar diariamente uma vida de santidade, ela precisa ser nossa, porque se nós queremos atravessar o nosso Jordão, se nós queremos receber de Deus a bênção completa, nós não a vamos receber de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Existem as regras de Deus para que nós possamos alcançar aquilo que está proposto do Senhor para nós. A decisão de crescer e buscar diariamente precisa nós mesmos nos esforçar. A Bíblia diz o seguinte: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Pedro escreveu isso na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 2. Então, para que nós possamos crescer espiritualmente, é necessário que nós desejamos afetuosamente como meninos. Como um menino que deseja aquele leite, que deseja aquele alimento para a sua vida, é a única maneira de nós crescer, é desejar. Desejar ser santo, desejar ser puro, desejar se aproximar de Deus, para que nós possamos crescer espiritualmente, desenvolver-se espiritualmente. Pedro ainda fala na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 18, da parte A: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça e no conhecimento, irmãos, implica a santificação das nossas vidas. Ninguém que não se santifica, que não se purifica, que não leva uma vida de santidade, pode crescer espiritualmente. Ninguém.
A casa do Senhor, dentro da igreja, na casa de Deus, na presença do Senhor, a única maneira de crescer na graça e no conhecimento é através da santidade, da santificação. Então, irmãos, na verdade, Deus, de maneira intencional, Ele nos dá a oportunidade de participar do processo de crescimento, rumo à santificação da nossa vida. Deus nos dá esta oportunidade. Deus nos joga para frente para que nós possamos alcançar essa santificação, essa santidade. E esta é a forma, é a maneira de nós agradarmos, de nós fazermos a sua vontade, buscando a santidade. Nós queremos ver as maravilhas, nós queremos ver o Senhor operar, nós queremos ver Deus trabalhar, mas é necessário a santificação. Se o povo de Israel ali não se humilhasse, não descesse, não entendesse a voz de Josué, entendendo que quem estava falando na boca de Josué era o próprio Deus, eles não teriam alcançado a terra prometida. Então a rebeldia é uma barreira contra Deus. Não ouvir a voz do Senhor é se privar da pureza e da santidade de Deus. Endurecer o coração para a palavra, fechar os ouvidos para não querer ouvir o que Deus está falando na sua exortação, é privar de Deus trabalhar nas nossas vidas. É a mesma coisa que dizer assim: Deus, eu não quero que o Senhor trabalhe na minha vida. Porque, irmãos, ninguém consegue se santificar por si só. Porque a santificação, ela não está condicionada à roupa. Há muita gente enganada com isso. Ela coloca um tipo de roupa, ela age de forma de algumas ações e acha que isso é santificação. Tem gente que acha também que por ele jejuar muito, ele está sendo santificado. Não é isso que a Bíblia também fala. Apesar, irmãos, que quem tem o coração santificado, ele vai se vestir com modéstia, com graça, para agradar a Deus, porque o seu coração é santificado. E o processo de nós nos aproximarmos de Deus em santidade, em buscar o Senhor, muito deles é o processo do jejum, da oração, de buscar o Senhor, que é a forma, é a maneira de nós nos santificarmos, de estar bem próximo de Deus. Deus não tem outro processo, não tem outro caminho, não há outra forma de nós nos santificarmos, se não for pela vontade de Deus, pelo processo de Deus, pela palavra de Deus, e não pelos nossos próprios meios. Quantas pessoas que pensam, irmãos, porque passou a noite toda lá no monte orando, passou a noite toda lá no jejum, ele pensa que no outro dia ele está santificado. Porque a santificação é uma separação, é estar distante do pecado, é aquele que mesmo na fraqueza, mesmo na sua fragilidade, ele se esforça para fugir do pecado. Aí que está o processo da santificação. Não se entregar quando vier a tentação, as dificuldades, e fechar os olhos, o entendimento para aquilo que Deus está falando. Certamente tal irmão, tal irmã, tal cristão não vai alcançar essa santificação, irmãos. É necessário ouvir a voz de Deus, é necessário dar ouvido à palavra de Deus, e foi isso que o povo de Israel fez, próximo a atravessar o Jordão. Todos nós temos um Jordão para atravessar, todos nós temos um deserto para atravessar, todos nós temos luta para enfrentar, mas é necessário separar-se a nossa vida para Deus. Vejam que a santificação, irmãos, é uma ordem vinda do próprio Deus. Quem manda santificar a igreja, quem manda e ordena santificar o povo, não é porque o pastor é chato, não é porque o líder é chato, não é porque o dirigente é chato, não. Quem ordena que nós nos santifiquemos é o próprio Deus. E quem quiser ser rebelde, quem não quiser ouvir o que Deus está falando, basta fechar o ouvido, trancar o coração e não querer entender o que é as Escrituras, que é
como dizem muitos eruditos, muitos teólogos, né, é a boca de Deus aqui, né, falando, Deus falando do Gênesis, Apocalipse, e é a vontade dele a nossa santificação. Então a primeira coisa que Deus diz aqui no versículo 5, na parte B, ele diz, santificai-vos. Santificai-vos, Josué disse para o povo, santificai-vos, separai. Então foi isso ao mesmo tempo que é uma ordem, irmãos, isso que é uma promessa. Ao mesmo tempo que Deus ordena que nós nos santifiquemos, Deus também está prometendo àquele que se santifica de alcançar benefícios, de alcançar graça aos seus olhos, de alcançar um caminho melhor, de alcançar uma vida melhor na presença dele em santificação. E para cumprir a promessa de receber essas bênçãos de Deus, é necessário que se obedeçam à ordem de Deus. A promessa da santificação, dos benefícios da santificação, ela só vai se cumprir na sua vida se você obedecer à ordem de Deus. Santificai-vos, purificai-vos, é ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Muitas pessoas estão sendo derrotadas, cabisbaixas, muitos crentes que estão sendo derrotados porque não levam uma vida de santificação, não levam uma vida de santidade. Santidade não quer dizer perfeição, santidade não significa que você não vai errar, santidade não significa que você vai ser perfeito ou perfeita, não. Santidade significa que você está próximo de Deus para agradá-lo, mesmo com as suas dificuldades, das suas imperfeições. Isso é santificação, irmãos. Isso é santidade. Então temos bênçãos para receber, são incondicionais de Deus, são as condições de Deus. Crer, ouvir o que Deus está falando, porque tem gente que não obedece, porque há crentes que não obedecem, não adianta falar, porque há crentes dentro da igreja que o pastor pode se esquelar de falar, mas ele não entende que é Deus falando. A maneira como Deus falar numa igreja é através da pregação, através da mensagem do Evangelho, da palavra sendo pregada, irmãos. Não há outro meio para nós ouvir a voz de Deus se não for através da palavra. Ele determinou que através da sua palavra. Então é necessário que obedeça a ordem de Deus. Santificai-vos. Santificai-vos para receber a vitória, a bênção, a graça, o poder, uma vida de vitória contra o mundo, para atravessar o Jordão, o deserto, enfrentar os demônios só na santificação, porque o diabo ele gosta da imundícia, mas Deus gosta da santidade. Deus ele está na luz inacessível, o diabo está nas trevas e não consegue sair dela. Quem não tem uma vida de santidade, uma vida de pureza, ele está por agradar ao diabo e ao mundo e a sua carne. Ou então nós não estamos querendo ir para o céu, porque a igreja ela é santa, ela é pura, ela é um povo escolhido, redimido pelo Senhor, para ir para o céu. O nosso final é o céu da glória de Deus, é estar diante de Deus, do trono de Deus, junto com os anjos de Deus, com a igreja de Deus, com os santos que já morreram. Esse é o objetivo de Deus, é santificar-nos para atravessarmos o Jordão e alcançarmos a glória de Deus. Que sem santificação ninguém vai conseguir atravessar o Jordão, irmãos. O povo precisava obedecer à voz de Deus. Então exigem, há requisitos, irmãos, que precisam ser preenchidos na nossa vida espiritual. Nós não fazemos isso para receber bênção, mas quando nós fazemos, nós queremos dizer: Senhor, o meu coração é teu, o meu coração está preparado para receber a bênção do Senhor.
Porque há crentes que não conseguem entender Deus, não conseguem entender Jesus, e ele vai só se santificar para receber bênção. Ele busca uma santidade para receber bênção, mas nós não santificamos para receber bênção, nós santificamos porque já somos abençoados. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Nós já somos abençoados. Agora eu vou santificar a minha vida para glorificar este Deus santo, piedoso e justo. Levar uma vida de pureza para agradar a Ele, lá no meu trabalho, na rua, com os meus vizinhos, aonde quer que eu estiver passando um bom testemunho nos meus negócios, quando eu estiver falando, quando eu estiver conversando, aonde quer que eu pisar, eu sou uma pessoa santa, justa, piedosa, eu quero agradar o meu Deus. E isso aconteceu com Enoque. Deus olhou para Enoque, Enoque era tão santo que Deus o tomou para si, antes que acontecesse o dilúvio de Noé. É santidade, é pureza, irmãos, porque senão nós podemos errar e ser uma igreja mundana, só orando, buscando, pagando. Tem gente que paga para receber bênção, sabe, que não entende as coisas de Deus. Então essa era a ordem divina, irmãos, para todos. Interessante que essa ordem divina era para os sacerdotes, para os levitas, para as crianças, para as mulheres, para os homens. Todos precisavam se santificar, desde o pastor, o evangelista, presbítero, os obreiros, as irmãs, os irmãos, as crianças, os adolescentes, todos precisam se santificar, irmãos, porque esta era uma ordem que foi dada, que santificai-vos. Está no plural. Todo o povo de Israel deveria se santificar, porque a visão aqui, a mensagem aqui, era atravessar o Jordão. Então todo o povo de Deus deve buscar santidade. Santificação não tem idade, irmãos. Santificação é para todos. Conheço o caso de homens de 80 anos de idade, com mais de 40 anos de ministério, que caiu em adultério dentro de igreja, que caiu em adultério com a secretária da igreja. Homens que eram, aparentemente tinham uma vida ilibada, com quase 80 anos de idade, caiu em adultério. Então a carne, ela não perdoa, o demônio, ele não perdoa. Se nós não santificarmos a nossa vida, nós vamos cair neste mundo, nós não vamos conseguir atravessar o Jordão, nós vamos padecer esta vida. Então todos precisam se santificar. O pastor da igreja, os obreiros da igreja, principalmente precisam se santificar, levar uma vida ilibada, santificada, uma vida pura, uma vida verdadeira. Lá no trabalho as pessoas falam bem, esse rapaz aqui, esse jovem, essa mulher, realmente ela é uma crente, não dá calote em ninguém, não dá cheque sem fundo, não é enganador, não fica arrumando problema aqui na empresa, não fica arrumando confusão, não fica fuxicando com a vizinha, com o vizinho, não é maldizente, tem uma vida santificada, uma vida pura, está se preparando para atravessar o Jordão. Na igreja ele é uma bênção, ele é uma santa, ele é um santo, e na rua ele é um santo, ele é uma santa. Não é santo só dentro da igreja com gravata, com cabelo cortado, com terno, não. Lá fora também é uma bênção na mão de Deus. É essa santificação que Deus quer para nós. Tem gente enganada aí, irmãos, porque falam em línguas estranhas, porque estão profetizando, estão tendo visão de anjo, vendo no seu que acha que é santidade. Santidade não é isso, não, é obediência, é ouvir a voz de Deus. Deus sempre exigiu essa condição, irmãos, para se comunicar e abençoar o seu povo. Sempre foi essa exigência de Deus. E ele falou isso também com Moisés, com o povo de Israel, quando Moisés estava atravessando o deserto. Ele disse assim: e disse o Senhor a Moisés, quando Israel foi receber o decálogo lá no Monte Sinai, Deus disse para Moisés, e disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu
contigo e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcará limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, não toqueis o seu termo, todo aquele que tocar até o monte certamente morrerá, nenhuma mão tocará no monte, porque certamente será apedrejado ou asseteado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá, soando buzina longamente, então subirão ao monte. Deus exigiu que ninguém poderia tocar no monte. Ele disse: então Moisés desceu do monte ao povo, santificou o povo, lavaram as suas roupas e disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia e não vos achegueis à mulher. Esta era o tipo de santificação para o povo de Israel, quando eles não poderiam se chegar à mulher, às suas esposas. Eles tinham que se santificar para isso. E eles não poderiam também, quando não tocasse a mulher, as roupas tinham que estar lavadas, limpas, purificadas. É uma analogia para nós entendermos que é a purificação de Deus, porque a lei de Moisés recomendava isso. E Deus, quando foi falar com Moisés lá no monte, Deus falou: olha, ninguém toca no monte, nem animal, nem criança, nem mulher, porque se tocar vai morrer. A Bíblia diz que a buzina tocava, o som da buzina estremia, raios veio do céu, fogo veio do céu, irmãos. Deus falava poderosamente, Moisés ouvia, a buzina tocava, o monte estremecia. Ele diz: nem homem, nem animal, nem mulher toca no monte, porque se tocar dele vai morrer. Esse é o nosso Deus que nós servimos. É o Deus que nós servimos hoje em pleno século 21, hoje quarta-feira, o Deus que fez os céus e a terra, que falou com Moisés. Ele está aqui presente nesta noite para santificar as nossas vidas, se nós ouvir e entender a voz do Senhor. Santificai-vos. Então, ser santo, irmãos, não é uma opção de vida apenas, é uma ordem clara de Deus, que todos devem obedecer sem questionar. Filhos e filhas de Deus não questionam, ouvem a voz do Senhor e obedecem. Santificação é o preço que Deus exige para o nosso crescimento. Nós só vamos crescer, nós só vamos desenvolver a nossa vida espiritual se nós santificarmos. Por isso que a pessoa passa às vezes 12, 10, 15, 20 anos e é um ananismo espiritual, é um verdadeiro anão espiritual. Ele não cresce, ele não desenvolve, ele não tem entendimento de quem é Jesus, não conhece as doutrinas da graça, da fé, do arrependimento, ele não conhece a Bíblia no Novo Testamento, não conhece o projeto de Deus para a salvação da humanidade que vem desde o Antigo Testamento, não conhece as leis de Deus, porque ele não se santifica, os olhos não abrem, o seu entendimento não clareia, a sua visão espiritual é turva, porque é naníquo espiritual. Não lê a Bíblia, não santifica, ou lê hoje, depois passa não sei quantos anos sem ler Bíblia. Se ora um pouquinho hoje, amanhã não ora mais, acha que já fez muito. Se faz um jejum, não pode jejuar mais, porque acha que jejuou para a vida toda, e não lê mais Bíblia, não se santifica. Então é necessário santificação, é o preço que Deus exige. Ninguém cresce, irmão, sem santificação. Sem santificação não existe comunhão com o Pai. Deus não aceita imundo, só santos. Por isso que Ele chama a igreja de santa. Os seus santos que estão na terra, os seus filhos são santos, as suas filhas são santas. Elas não têm prazer no mundo, eles não têm prazer no mundo, eles são santificados, purificados pela graça, pelo poder, pela palavra. É a forma de nós termos o relacionamento com Deus. Senão a nossa
relacionamento com Deus fica bloqueado. Senão o nosso relacionamento com Deus fica fechado. Jesus disse, Deus falou, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, ou seja, santificar a sua vida, eu ouvirei do alto céu, sararei a sua terra, estarei com ele. Ele disse, eu, Senhor, estou com aquele que é humilde de coração, aquele que é quebrantado de coração, aquele que desce a minha presença. E Pedro, reverenciando a palavra dos profetas, ele diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo lhe seja exaltado. Deus que exalta, mas na santificação. Muita gente exaltada, é fácil de você identificar quando a pessoa é muito exaltada, ego exaltada, acha que bate no peito, acha que sabe de tudo, que está fazendo de tudo, e está mostrando nas redes sociais. Não é isso. É aquele que é quebrantado de coração, são os humildes de coração, os simples que não querem se aparecer, não querem receber a glória de Deus. Ele dá toda a glória para Deus, ele dá todo o louvor para Deus, ele faz para Deus, ele glorifica para Deus. Vemos hoje pastores, pregadores, cantores, estava até conversando hoje com o Felipe sobre essas questões, pastores que cobram para pregar, cantores que cobram para cantar. Isso está uma bagunça, pessoas estão ficando ricas com isso, sabe? Enquanto esses cantores, esses pregadores, com essas roupas de marca da Prada, da Gucci, essas marcas europeias, francesas, né? E eles estão enricando com isso, os bolsos lotados de dinheiro, as contas bancárias cheias, usando o Evangelho, a piedade do Evangelho, usando o nome de Jesus para enriquecer com seus carros de 800 milhões, de 800 mil, 1 milhão, como a gente tem visto, casas e mansões, helicóptero, usando o Evangelho de Jesus. Essas pessoas são os verdadeiros escravos de Satanás, estão fazendo um desserviço ao reino de Deus, os verdadeiros filhos do diabo, que Judas falou isso, Pedro falou isso. Eles escumam as suas próprias nojeiras. Deus vai ter com esse tipo de gente que está atrapalhando o crescimento do reino de Deus, deixando as pessoas de aceitarem a Jesus, porque eles impedem, eles não entram nem deixam as pessoas entrarem por causa da sua imundícia espiritual. Judas diz que são como estrelas errantes. Já viu estrelas errantes? Como é que a estrela faz? A estrela, ela sai do norte, né? Ela vai, depois ela apaga. É uma estrela errante. Parece que ela está brilhando, mas ela vai apagar logo. E são os filhos de Satanás. Foge dessas coisas. Vamos santificar a nossa vida. É difícil viver esse alto padrão de santidade, mas nós não devemos desistir. É difícil, mas nós devemos persistir. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Se você não consegue se libertar de vez de um pecado, peça amanhã, peça depois, vai pedindo ao Senhor. Você vai, daqui a pouquinho você vai largando esse pecado, vai largando essa iniquidade, vai santificando a sua vida. Os que são santos estarão na presença de Deus. A Bíblia diz que não há para lá nada no céu que contamine, nada no céu que contamine. Somente os justos, os santificados, os purificados. Quem é santo santifica-se mais ainda. Quem é imundo, que se suje mais ainda. Já é imundo, pode se sujar, não tem problema nenhum. Mas quem é santo, seja mais santificado. Quanto mais santo, melhor. Santa Roma, olha lá o Santa Roma. Eu sou mesmo Santa Roma, disse para a pessoa. Eu sou Santa Roma mesmo, eu sou de Jesus, eu sou serva do Deus Altíssimo. Eu não cometo essas coisas que você faz. Estou falando de crente para crente que promete, não para ímpio, porque ímpio já tem a vida dele lá no mundo mesmo. A vergonha é crente que faz, dizem que são crentes e faz uma pouca vergonha dessa, escandalizando o Evangelho. Mas Jesus falou, ai de quem veio escândalo na terra. Esse ai de Jesus significa que serão lançados no fogo do inferno. Nós devemos sempre persistir, irmãos, e contar com a ajuda de Deus. Deus está prestes a nos ajudar, pronto a nos ajudar.
Porque o Deus que trabalhou na sua redenção, o Deus que trabalhou na nossa redenção, Ele trabalha na nossa santificação. Ele vai trabalhando na nossa santificação, e isso é a sua vontade. E essa é a única condição para Deus fazer maravilhas no nosso meio. Olha o versículo 5 novamente: santificai-vos. Ele fala: porque amanhã fará o Senhor maravilhas. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué acreditava que no outro dia receberia a vitória do Senhor. Ele tinha fé nisso, porque essa era a condição. Por isso ele buscou que a santificação antes. Sem essa santificação não teria acontecido milagre, não teria acontecido. Então fica tudo mais difícil quando estamos distante de Deus. Porque quando Josué ele fala com os sacerdotes: olha, atravesse o meio do arraial, atravesse o meio do arraial, os sacerdotes, pise na ponta do rio Jordão. Quando eles fizeram, o Jordão se rachou no meio, virou um montão de água de um lado, e do outro secou-se completamente. Os sacerdotes pararam com a arca no meio do rio Jordão. Ali estavam representando o Deus de Israel, que estava tomando posse da terra prometida. E todo o povo de Israel atravessou o rio Jordão. Já tinha tido essa experiência uma geração lá no Mar Vermelho, quando atravessaram o Mar Vermelho, e todo o povo de Israel, crianças, animais, todos eles atravessaram em pé enxuto o rio Jordão. Bendito seja Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus, irmãos, e esta é a condição para que Deus possa fazer maravilhas no nosso meio, nas nossas vidas, precisamos crer no que Deus fala, obedecer o que Deus fala. Essa é a condição. Não adianta, você não vai conseguir de outra forma, de outro meio. Precisa obedecer. Então, quanto mais perto do Senhor, irmãos, mais nós vamos ver o seu agir, o seu trabalhar mais perto do Senhor. Os que são santificados são vasos de Deus, são canais para o uso do Senhor, para aterrorizar o inimigo. Os inimigos da terra que Moisés estava, que Josué estava para possuir, ficaram aterrorizados com o povo de Israel. Mas por que eles ficaram aterrorizados? Porque a arca da aliança parou no meio do rio Jordão, e todo o povo de Israel atravessou em pé enxuto. Aquilo estava dizendo: o Deus Santo de Israel está aqui, pisando na terra prometida. E eles aterrorizaram, ficaram aterrorizados, que quando eles chegam na cidade de Jericó, a notícia já tinha se espalhado, e Deus já havia destruído os reinos dos ímpios, reis ímpios. O Senhor Deus já havia destruído, porque o Deus Santo, justo e piedoso estava atravessando o grande Jordão, já tinha acabado de atravessar o grande deserto. Ali estava o Deus de Israel, o Santo de Israel, o poderoso de Israel, o Deus Santo, o Deus piedoso que age, irmãos, no meio do seu povo, através de uma vida de santidade. Então o mundo vai se atemorizar por nós, irmãos, quando vê santidade em nós. Fazer o que o mundo faz, todo mundo já está fazendo mesmo, mas eles vão ficar boquiabertos e atemorizados e espantados, e vão glorificar a Deus quando ele viu uma igreja santa. É isso que aconteceu no início da igreja neotestamentária. Assim que ela nasce, lá no dia de Pentecostes em Jerusalém, ela começa já frutificando, crescendo, e lá vai o povo santo de Deus arrastando, levando multidões, exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Um povo santo, piedoso, justo, fiel, santo mesmo, não eremitas. Se convive no meio da sociedade, mas é santo. Se convive no meio do povo ímpio, mas é santo, tem uma vida de santidade, de pureza, de verdade, para atemorizar os nossos inimigos. E essa é a condição para receber as bênçãos e as vitórias do Senhor, a nossa santificação.
a pureza no nosso coração, vindo do Senhor, nosso Deus. É a obediência. É a obediência para que opera o poder de Deus em nós. Esse foi o segredo do povo de Josué e do povo de Israel. Dessas maravilhas, irmãos, só acontece na vida daqueles que são santos. E as portas só vão se abrir, os caminhos só vão se abrir se houver santidade. E só veremos as maravilhas de Deus se houver santidade. Tem muita gente querendo ver maravilhas de Deus, mas não se santifica. Tem muita gente querendo ver as vitórias de Deus, mas não se santifica. Por isso que a igreja é um organismo diferenciado de qualquer organismo ou religião que existe na terra, porque nós somos um povo diferenciado, é um povo especial. Então a santificação das nossas vidas vai preceder os milagres. Tem muita gente querendo os milagres, mas sem santificação, sem pureza. Aí perde as bênçãos, é uma confusão na mente, não consegue entender nada, não consegue ver luz, não consegue resolver o problema, não consegue entender que pode atravessar aquela barreira, porque não tem santificação. A primeira coisa que Deus fez quando Ele começou a criar os céus e a terra, e viu Deus que era boa luz, a primeira coisa que Ele fez em densas trevas foi criar haja luz. Essa foi a primeira criação de Deus. Ele destrói as trevas iluminando, porque Ele é um Deus santo, irmãos. Essas são as condições que Ele quer que nós o adoremos em santidade, porque Ele é um Deus santo. Essas trevas vão dissipar das nossas vidas quando nós nos santificarmos diante de Deus. E não é passar o dia todo de joelhos, que você não vai aguentar, mas é de pouco a pouco, de pouco a pouco, de pouquinho a pouquinho, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, mais um pouquinho, vai se aumentando gradativamente. Na fisioterapia que eu faço, a fisioterapeuta ela começa um pouquinho, você não está aguentando, já está aumentando as dosagens, porque ele não vai aguentar. Então nós vamos alcançar algo de Deus na humildade, na simplicidade, na pureza, pedindo ao Senhor graça e misericórdia para alcançar. É a única maneira de Deus fazer maravilhas, é pela santificação. Tem uma frase que diz o seguinte: pela santificação você verá o que nunca viu e viverá o que nunca viveu. Então nós precisamos pedir a Deus santificação. Senhor, santifica a minha vida, me separa, Senhor. As lutas vão vir, as tribulações vão vir, as dificuldades virão, porque o diabo não quer que você se santifique. As chacotas começarão, porque o mundo não quer que você se santifique. Mataram Jesus porque ele era santo, se ele fosse imundo não tinham crucificado ele. Destrói a Bíblia porque ela é santa, porque se ela fosse imunda, ela estava de acordo com o mundo. Persegue-se a igreja e quer destruir os crentes porque eles são santos, são separados, porque se fossem do mundo eles não se importariam. Eu nunca vi o mundo lutar contra uma banda de rock, contra uma organização mundana, porque pertence ao mundo, irmãos. Mas tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que glorifica a Deus, certamente o diabo, a carne, o mundo vai se levantar contra. E nós vamos sofrer por causa disso, mas nós temos que perseverar na santidade, na pureza, não importa onde nós estamos, não importa com quem a gente vai conviver, nós temos que ser santos para a glória de Deus. E essa é uma exigência para os dias de hoje. Por quê? Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então, essa exigência não é só para o povo de Israel, não, é para os dias de hoje também. Certamente que é, porque o nosso Deus não muda, não há sombra de variação em Deus. Deus não muda, Ele é o mesmo. É o mesmo Deus que falou com Adão e Eva lá no início de tudo. É o mesmo Deus que
está conosco aqui e é o mesmo Deus que vai dar as últimas palavras lá no livro de Apocalipse. Ele não muda, não há sombra de variação. E a palavra dele é o seguinte: santifica, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilha no meio de vós. A condição indispensável para essas maravilhas é a santificação. Então nós devemos santificar hoje, purificar hoje. Nós não podemos adiar, irmãos, essa ordenança divina. Eu vou deixar para amanhã. Não, é hoje. A santificação é para hoje, não apenas para a eternidade. Na eternidade nós seremos glorificados, mas aqui começa o processo da santificação. Nós somos um processo de santificação. Quando nós chegarmos na eternidade, nós seremos glorificados. E só será glorificado quem for levar uma vida santa aqui nesta terra. E a palavra de Deus, nós aguardando no coração, é ela que nos santifica. É ela que nos regenera, que nos transforma, guardando a palavra no nosso coração. Então, é o tempo de colocarmos tudo sobre o altar, voltarmos ao Senhor o nosso coração, colocar no altar do holocausto a nossa vida e falar: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, santifica-me, purifica-me, Senhor. Nós não devemos ter medo de Deus, irmãos, devemos ter coragem diante de Deus. Devemos ter coragem de pedir ao Senhor: santifica-me, Senhor, purifica-me, permita-me que eu me aproxime do Senhor, faze-me, Senhor, em que o Senhor me coloque perante o seu altar. Eis-me aqui, Senhor, o meu coração, a minha alma, o meu espírito. Faça essa oração e deixa Deus trabalhar na sua vida, porque a santificação é o que falta para os milagres acontecerem, irmãos. As pessoas querem os bens desta terra, mas não querem santificar. Querem a gordura, querem o resultado, mas não querem a santificação, o processo da santificação. Isso é difícil ouvir. Igrejas que pedem milhares de dinheiros, aí se for pregar santificação, vai saindo tudo pela porta. Eles não querem ouvir isso. Querem ver sinais, querem ver milagres, querem ver a sua vida prosperar. Não trabalham, não estudam, mas querem prosperar às custas de Deus. Um grande equívoco teológico. Então a santificação é o que falta para os milagres acontecerem nas nossas vidas. Como filhos amados do Pai, nós devemos buscar e viver uma vida de santidade, porque somos filhos de Deus. Essa é uma ordem imperativa de Deus: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Esse é o propósito, que tenhamos o caráter de Deus, porque Deus diz: eu sou santo. Qual é o caráter de Deus? Santo. Nós servimos a um Deus santo. E o que você tem feito para a sua vida de santidade? Aquilo que você mais ama, ali está o seu coração. Aquilo que você mais faz, ali está o seu coração. Aquilo que você mais pratica, ali está o seu coração. O seu coração está onde? Mais nas coisas de Deus ou mais nas coisas do mundo? Mais na sua própria natureza pecaminosa ou na natureza santificada de Jesus Cristo? Você quer porque quer vencer neste mundo, ou você quer vencer em Jesus Cristo numa vida de santidade? Essa é a proposta que Deus coloca em nosso coração. Por isso que Josué, depois o anjo pergunta a ele, chama o povo à santificação, igual hoje, vocês devem escolher quem servir, se é Deus ou se é Baal. Ele vai falar: eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Eu e minha casa, minha família, somos santos, nós vamos servir ao Senhor. Elias também fez a mesma pergunta lá no monte para os profetas de Baal: vocês devem escolher se é Deus ou é Deus deste mundo. E nós também devemos escolher santificar nossas vidas, não achar que simplesmente de vir para a igreja já somos santos, não, mas ter uma vida pura, uma vida verdadeira, uma vida justa, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a mensagem do Senhor, irmãos, que é a única forma de processo do Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Por isso devemos pedir ajuda ao Espírito Santo. Espírito Santo, trabalhe na minha vida, trabalhe no meu coração. Feche os teus olhos. Vamos
orar a Deus. Senhor Deus e Pai que está nos céus, nós louvamos o Teu grande nome e te bendizemos, porque o Senhor é santo 3 vezes, santo, santo, santo. Tu és Deus soberano, em sua glória e majestade, e o Senhor está aqui conosco nesta noite. O Espírito do Senhor está aqui conosco nesta noite. Trabalha no nosso coração, nas nossas vidas, santifica-nos, permita-nos nos achegarmos diante de Ti, pelo sangue que Jesus derramou na cruz. Eu oro em favor de todos que aqui estão presentes, que a graça e a misericórdia esteja na vida de cada um. Assim nós oramos, assim nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.